Fala galera, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast CanguruCast. E hoje o nosso episódio será sobre monarquia, a monarquia no Brasil. Como funcionaria, como nós adotaríamos esse sistema, certo? E hoje, não vai ser um debate em si, mas sim como se fosse uma roda de conversa, nós temos um convidado e dois participantes mesmo do CanguruCast, do podcast. Lucas Maia, pode se apresentar aí, Lucas, passar teus contatos aí. E aí, pessoal, beleza? Lucas Maia aqui. José. Oi, tudo bem aí? José Tomás, primeira participação no podcast da CanguruCast. E nosso excelentíssimo convidado, Gabriel Castro. Já vou falar as credenciais dele aqui, só o básico, ele completa. Ele é secretário do núcleo do movimento Jovem Monarquista e subsecretário da Pró-Monarquia no Brasil. Eu li porque é muita coisa. Então vai lá, Gabriel, se apresenta aí um pouco para nós. Boa tarde, galera. Muito obrigado pelo convite, né? Eu acho que o Matheus, na verdade, já falou tudo. Só, né, me apresentando um pouquinho mais. Desde os 12 anos, na verdade, eu busco mais fontes sobre a monarquia no Brasil, né? A partir dos 13 eu comecei a me interessar mais, li alguns livros, né? Com 14, se não me engano, já me filiei à Pró-Monarquia e comecei a participar de movimentos monarquistas jovens, né? E hoje, né, como o Matheus falou, já assumi alguns cargos representativos dentro do mundo monárquico no Brasil. Legal. Você falou que desde os 12 anos, né? Qual que é a tua idade mesmo? Que eu não sei. Hoje eu tenho 17 anos. Né? 17. Você parece que tem mais pela tua foto de perfil lá do WhatsApp. Mas beleza. Queria começar com uma pergunta, né, bem geral. Queria perguntar uma dúvida que surgiu entre nós três aqui, que a gente conversou um pouco antes, né, de te mandar o link da reunião, né, de começar. Eu queria perguntar, cara, o movimento monarquista aqui, que você fala, o mundo monárquico no Brasil, ele é representativo, assim, como posso dizer, ele tem poder? E se ele tem poder, se você responder que sim, ele é um movimento único? Existe só uma vertente ou existe diferentes vertentes monarquistas aqui no Brasil? Então, na verdade é uma boa pergunta, né? O movimento monarquista no Brasil, ele vem se perpetuando desde o plebiscito de 1993, né? Onde aconteceu aquele famoso plebiscito de monarquia e república. Hoje, no Brasil, não existe o núcleo que a gente segue da pró-monarquia, que é da Casa Imperial do Brasil, né, que tem todos os descendentes do ramo de Vassouras, né, que descendem direto da Princesa Isabel, de Dom Pedro II. Mas acho que você tinha perguntado de vertente. Com relação a vertentes ideológicas, não. O movimento monarquista ele é repleto, ele tem várias, né? Tanto religiosas, como, por exemplo, budistas, muçulmanos, né, católicos, protestantes, até os políticos, né, como, por exemplo, existem tanto liberais quanto conservadores, pessoas de esquerda, pessoas de direita, né, todos eles defendendo assim a monarquia. Então, de fato, a pró-monarquia hoje no Brasil, ela trabalha com essas vertentes, né? Mas hoje em si, todos eles seguem a Casa Imperial do Brasil, né? Que hoje tem como o chefe Dom Luís de Orleans e Bragança. Entendi. O Lucas e José, vocês se sintam à vontade para falar quando vocês quiserem perguntar ou darem seu ponto de vista, mas eu vou começar aqui que o Gabriel, né, o nosso convidado, começou com um argumento, não sei, bem interessante, foi o plebiscito, né, que você citou. Bom, eu queria te perguntar, esse plebiscito, eu cheguei a estudar um pouco, né, antes do nosso podcast. Eu fiquei sabendo que foi um plebiscito que foi meio que uma votação, né, para presidente, ao segundo turno. O povo escolhia
o presidencialismo, né? Não o presidencialismo, a república, ou o povo escolhia a monarquia. Mas, como eu vi também que essa votação foi meio como se fosse adulterada, eu gostaria de saber seu ponto de vista, né? É claro que tu não viveu, mas eu gostaria de saber seu ponto de vista. Você acha que foi uma votação genuína ou você acha que foi uma votação, sabe, adulterada? Não sei se eu me expressei bem, mas... Então, quando a gente tem, por exemplo, desde do golpe da República em 1889, dá-se que Marechal Deodoro da Fonseca colocou, inclusive, na primeira Constituição Republicana, em 1891, está decretada a República Provisória do Brasil, até que se faça o plebiscito. O povo, naquela época, obviamente, não estava preparado para uma república e nem queria uma república. Haja visto que Marechal Deodoro da Fonseca, ele deportou Dom Pedro II, exilou Dom Pedro II de madrugada. Justamente por quê? Porque o povo amava o seu imperador e amava a monarquia. Então, assim, quando a gente fala de votações adulteradas, creio que não teve uma adulteração. O problema, fato, foi de que o plebiscito aconteceu mais de 100 anos depois do golpe da República. E quando a gente tem, por exemplo, mais de 100 anos de defasagem, obviamente que quem vivia naquela época de 1889 não estaria mais vivo em 1993. Né? Então, não teria como realizar esse comparativo. Fora que, quando a gente tem um sistema muito amplo e muito engessado, como a República do Brasil milhões foram investidos em propaganda, né, para a República. Enquanto isso, a Casa Imperial não contou com mais de 100 mil reais para fazer propaganda. Então, é muito complicado trabalhar com essa questão do plebiscito, que mesmo assim, naquela época, obtivemos 13% dos votos. Né? Entendi. Interessante essa história, que eu também vi umas histórias que foi adiada a votação, né? Propriamente para os príncipes não poderem se promover nas TVs, etc. Mas é legal essa história. Bom, agora outra pauta, né? Se algum de vocês dois, o Maia ou o José, quiserem... Posso falar? Pode. Então, você falou sobre o Luiz Gastão, que ele é o atual chefe dessa família. E eu queria saber, assim, ele é o chefe, mas é de maneira simbólica só? Ou ele tem alguma área de atuação, alguma influência real? E também, se, por exemplo, hoje a monarquia voltasse, seria ele que assumiria esse posto político que comandaria o nosso país? Sim, então, José, é muito boa essa sua pergunta, né? Sim, Dom Luiz, ele seria hoje, de jure, o imperador do Brasil, né? Isso descendendo da linhagem real, né? Já que, se for pela linhagem real, a princesa Isabel teve Dom Luiz Maria teve Dom Pedro Henrique teve Dom Luiz, né? Então, hoje, seguindo a linhagem real, ele seria, sim, o imperador de jure do Brasil. A chefia dele, como você perguntou, ela é, sim, simbólica, mas ela tem representatividade. Quando, por exemplo, o Conde de Bordeaux morreu, no ano retrasado, se eu não estou enganado, toda a família imperial brasileira foi convidada, né, para a cerimônia, e em nome de Dom Luiz, que é o chefe da Casa Imperial do Brasil. Então, se ele tem alguma representatividade hoje, mesmo não tendo, o Brasil não sendo um império, ele tem, né? E bastante, inclusive. Não só na França, né? Mas como também em Portugal, ele tem certa representatividade. Espanha, até na Alemanha, né? Ele tem representatividade. Na Inglaterra, né? Eu acho que creio que seja isso. Bom, então é isso. Agora eu queria fazer uma pergunta que é meio idiota, né? Mas não. É claro que vocês não iriam fazer um partido em si, mas eu gostaria de saber da representatividade no nosso parlamento.
eu gostaria de saber se tem algum deputado, algum senador que é a favor, que, como se faz, não milita, mas como se fosse um militante pela monarquia. Então, hoje, o principal deputado que a gente tem lá dentro é Luiz Felipe, né? O famoso escritor do livro Porque o Brasil é um País Atrasado. De outros deputados, nós temos apenas simpatizantes, né? Não defensores ferrenhos da causa. Senadores, creio, também não temos nenhum, né? Mas que representa a monarquia, a volta da monarquia no Brasil. No Congresso, temos apenas o Luiz Felipe. Entendi. Gabriel, gostaria de fazer uma pergunta. Na época da monarquia, a gente sabe que as taxas de inflação elas seguiam bem baixas e estáveis, apesar do PIB per capita, né, não ser tão bom assim. Claro que está muito atrelado ao fato de ter a escravidão como um dos principais meios econômicos da época. Supondo que o Brasil hoje conseguisse implementar a monarquia, você acha que ele conseguiria manter esses números bons? Ou você acha que teria uma melhora, uma piora? Como seria no cenário atual? Olha, é uma pergunta super interessante, né? Eu acredito sim que o problema maior da República no Brasil, na verdade, foi, inclusive é uma frase que eu sempre digo, né? A República, os presidentes sempre pensam nas futuras eleições. Teve um comparativo, inclusive, que a Casa Imperial emitiu, que na época do Império, até a instauração da República, em 1889, no Império existiam 14 impostos, né? Entre os federais, os estaduais e os municipais. Hoje, a República acumula cerca de 92 impostos. Uma das principais pautas da Casa Imperial do Brasil é diminuir esse número de impostos, né, para justamente aliviar a população brasileira desse muito cúmulo que a gente tem hoje, né, de impostos exacerbados, como, por exemplo, 40% sobre certos produtos, né, que são totalmente desnecessários, né? Mas isso, eu acredito, é super interessante. No plebiscito de 1993, Dom Luiz, ainda como atual chefe da Casa Imperial, ele reescreveu, na verdade, a Constituição de 1824, né, alterando certos parágrafos, inclusive dos impostos, né? Existiria um aumento percentual, mas nada de muito, nada de exacerbado como a gente tem hoje. De manter as inflações, eu creio que sim. O Brasil ele não consegue manter a inflação ou dar golpes, manobras para diminuir a inflação quando na verdade a gente sabe que ela estaria alta, justamente por conta de que o governo tem dedo na Bolsa de Valores, e tem um dedo muito grande. Mas mesmo assim continua mantendo sua instabilidade, como vocês todos podem ver. Então acredito que o Império, a monarquia no Brasil, ela traria uma sensação de estabilidade muito maior, né? E aí sim a gente controlaria a inflação naturalmente. Então, como monarquia no Brasil, você teria então o fim ou a diminuição drástica dos impostos? É isso? Uma das propostas da Casa Imperial, sim, baseando-se no que era o antigo Império, sim, né? Diminuir e muito os impostos, né? Deixando apenas os necessários para a continuação do Estado, mas nada do que hoje a gente do que hoje a gente considera, né, como um imposto desnecessário. Bom, já que você está falando sobre as propostas da Casa Imperial atual do Brasil, eu queria perguntar, porque assim, no Brasil hoje em dia, muitas pessoas pensam que o governo do Jair Bolsonaro é autoritário, que ele tem atitudes muito isoladas e que não condizem com os interesses da população. E agora, traçando um paralelo com a monarquia, mais especificamente com o primeiro reinado de Dom Pedro, foi um governo muito autoritário que ele exerceu o poder moderador de maneira muito violenta. Então, eu queria saber se nessa proposta monarquista que vocês têm, se é a favor do poder moderador e como é que seria a tripartição do poder, se
teria um balanço, se seria absolutista, se seria parlamentar. Só para completar um pouco, eu estava esperando já fazer essa pergunta, se alguém tivesse feito essa pergunta, só para complementar, eu gostaria de dar 2 exemplos, né, de dessa monarquia tanto absolutista quanto parlamentar, né? Podemos ver a absolutista mais ali focada no Oriente Médio, na África, como o Catar. E o Catar apresenta hoje em dia o quarto maior PIB per capita. E a Noruega hoje, o terceiro PIB per capita, que também é uma monarquia. Então eu gostaria, gostaria que tu respondesse a pergunta do José com esses dados também. Sim. Então, na verdade, a gente teve até nessa pergunta um pouco de misturas entre os contextos técnicos e históricos, né? Mas vamos lá. Sobre o reinado de Dom Pedro I, de fato, foi um governo centralizador, né? E é o que muitas pessoas até confundem, né? O governo centralizador de Dom Pedro I com o governo descentralizador de Dom Pedro II. O terceiro reinado, né, que assim seria da Princesa Isabel, nada mais seria do que uma continuação do governo de Dom Pedro II, né, com mais descentralização ainda, né? Então, a Casa Imperial, seguindo o segundo reinado, continuaria com as propostas descentralizadoras. Sobre a partição de poder, o que a gente tem que entender hoje, né, para entender mais ainda sobre a monarquia? Hoje no Brasil nós temos a figura do Estado e do governo representados por uma pessoa só, que no caso seria o presidente. Quando a gente tem, por exemplo, o presidente representando essas duas figuras, tudo o que acontece no governo cai em instabilidade política. Por exemplo, as trocas constantes de ministros, a impopularidade do presidente, as falas, né, grosseiras que ele faz atacando os jornalistas, né, e os veículos de comunicação de modo geral. Então, nisso a gente tem, de fato, os índices de inconstitucionalidade crescendo, né, e aí sim abala o ritmo do Brasil. Quando nós temos, por exemplo, numa monarquia, a gente tem a divisão de Estado e governo, onde o Estado seria representado pela Casa Imperial do Brasil e o governo pelo primeiro-ministro. Nesse sentido aí, não tudo, né, mas a maioria das coisas que acontecessem no governo não iriam abalar o Estado brasileiro, e sim o governo brasileiro. Nesse sentido, o Brasil não ia ficar abalado de forma tão certeira, né, como ele é abalado hoje na República, que desde quando foi instaurada é muito instável, né? Então acho que não sei se eu respondi direito a sua pergunta, José, me diga. Não, respondeu sim. Agora, mas só não ficou muito claro a parte em relação ao poder moderador e também sobre, assim, se teria um primeiro-ministro, como é que seria mais ou menos? Perfeito. Sobre o poder moderador. Há uma certa discussão muito grande entre o poder moderador, porque de fato ele foi usado de formas diferentes, tanto por Dom Pedro I quanto por Dom Pedro II. Dom Pedro I ele usou do artifício do poder moderador para de fato dissolver o parlamento e fazer da sua vontade. Dom Pedro II, por outro lado, usou o poder moderador para, com a vontade do povo, conseguir dissolver o parlamento. Dentre as propostas da Casa Imperial, o poder moderador ele só seria usado com o respaldo da população. Então, por exemplo, quando a gente teve em 2016 os amplos casos de corrupção no Congresso, e se a maioria da população pedisse, né, por plebiscito, por exemplo, a dissolução do parlamento, o imperador, né, com o poder moderador, podia então dissolver o parlamento. Isso aconteceu na Espanha, por exemplo, né, em um acordo entre o rei Felipe e o primeiro-ministro. Dissolveram o parlamento por esquemas altíssimos de corrupção. E isso com o respaldo da população. Então, seria, né, essa a questão do poder moderador. Da tripartição de poder, né, ela continuaria, né, aliás, na verdade seria a partição de poder. Então ali a gente teria o legislativo, o executivo, o judiciário e o moderador, que aí representaria a coroa.
A fim de comparação, na Nova Zelândia, ela teve um caso onde ela queria mudar o símbolo da bandeira deles. E aí, por conta disso, ela sofreu um grande baque econômico por causa que teve que mudar uma série de estruturas. Como a gente está falando de uma mudança na estrutura de poder, implicaria na reestruturação de documentos, reimpressão de cédulas, de bandeiras, etc. Você acha que o Brasil teria uma administração consistente nisso? Olha, vendo tudo isso, eu acredito que sim, né? O Brasil e a monarquia trariam, sim, de fato, coisas... seria um governo muito mais barato, né? Um Estado muito mais barato. Obviamente que o custo das bandeiras, né, que iriam ter que ser mudadas, o custo, por exemplo, das residências seriam mudados. Só que isso, como inclusive Dom Luiz colocou, seria de forma gradativa. Não seria, por exemplo, em questão de 2 a 5 anos, o Brasil ele já teria tudo mudado. Muito pelo contrário, né? Até mesmo porque hoje, por exemplo, assim, Juscelino Kubitschek, quando ele criou aquela propaganda, né, de construir Brasília, 50 anos em 5, ele praticamente fez um processo que era para ser, como ele mesmo dizia, em 50 anos, para a construção de Brasília. Ele fez em 5. Gastou rios e rios de dinheiro, né? E hoje, na verdade, Brasília sofreu com os altos índices inflacionários por mais de 10 anos por causa da construção de Brasília. Então, dentro das propostas da Casa Imperial, estaria um retorno gradativo. A primeira, inclusive, seria a renúncia dos 2 palácios oficiais, né, que seria o do Jaburu e o da Alvorada. E aí, então, com a complementação gradual dos outros requisitos, né? Só que apesar de que, por exemplo, dentro de escolas, de companhias do exército, de companhias da polícia, isso ficaria ainda sob resguardo de cada estado e município, né? Gostaria de emendar uma pergunta aqui. Com a reestruturação do poder no Brasil, os estados, eles naturalmente virariam províncias, certo? E aí você acha que teria algum incentivo nos movimentos separatistas? Olha, talvez, né? Isso na verdade é um pouco até especulativo, mas eu não acredito nem que eles voltariam a ser província, né? Continuariam sendo estados. A única coisa é se aumentaria a questão dos grupos separatistas. Bom, os grupos separatistas, né, eles existem desde que o Brasil virou império, desde 1822. Aliás, um pouco antes, quando ele ainda era Reino Unido de Portugal, em 1816. Só que nunca aconteceu, né? Algumas por conta de conciliação democrática, né? Tanto no Império quanto na República, e alguns com uso de força, né? Inclusive, Floriano Peixoto, né, o segundo presidente da República, conhecido como Marechal de Aço, Marechal de Ferro, né, na verdade, foi muito conhecido, né, por parar as revoltas separatistas por conta com a grosseria, né, com as armas. Eu acredito que não iria, acho que não iria aumentar tanto assim os movimentos separatistas, né? Até mesmo porque cada crise que existiu no Brasil conseguiram contornar, né, os movimentos separatistas. Fazer só mais uma pergunta aqui. Eu sei que, por exemplo, eram outros tempos, né? No primeiro e segundo reinado, que as causas sociais, elas, apesar do Dom Pedro II ter feito uma gradual abolição e dele ter olhado para as causas sociais, eu queria saber também, nesse possível retorno da monarquia, se esse movimento ganhar força, como esse grupo monárquico que existe, esse movimento, lidaria com as causas sociais, com as desigualdades aqui no Brasil? Então, o rei, o imperador, desde o seu princípio, né, de Carlos Magno, tinha o principal objetivo, que era cuidar do seu povo. Hoje em dia, o governo não consegue fazer isso porque cuida de pautas políticas e econômicas, e todo mundo sabe disso, né?
E é por isso que é necessária a divisão de Estado e governo. Porque o Estado, ele se preocupa com as pessoas, ele se preocupa com os movimentos sociais, né, com a pobreza das pessoas e as desigualdades. Enquanto o governo, dentro da sua máquina gigante, não consegue, né, acompanhar de maneira expressiva isso. Até mesmo porque, por exemplo, quando a gente teve o governo Lula se preocupava tanto com as pessoas, né, entre aspas, que acabou gerando uma dívida enorme para os cofres brasileiros, justamente porque ele dá crédito fácil. Dilma fez a mesma coisa, Temer tentou consertar ali, mas aí a gente vê essa disparidade entre o social e o econômico. Então, é necessário, e é notório, na verdade, que a Casa Imperial do Brasil, a monarquia como um todo, ela se preocupa, né? Ela tem os olhos focados para a população, os olhos focados principalmente para aqueles mais pobres, né? Para aqueles mais carentes. Você meio que separou o governo e o Estado, né? Mas não ficou muito claro, até por eu ser um pouco leigo, né? Mas eu tenho alguma ideia. Eu gostaria de saber, só para deixar bem claro mesmo, porque eu não tenho certeza, salvo engano, que o governo, né? Como você disse mesmo, seria o primeiro-ministro o primeiro-ministro, e o Estado seria o rei, de fato. É isso? Exato. O governo ele seria representado pelo primeiro-ministro, né? Ou seja, o governo, né, que eu falo, o executivo em si, ele seria representado pelo governo, né? Então, assim, o primeiro-ministro ele representaria o governo, enquanto o rei, o imperador, a família imperial como um todo, iria representar o Estado. Por isso essa divisão. Assim como é feito, por exemplo, na Inglaterra, né, onde a gente tem essa divisão entre o Estado e o governo. Acho que não sei, ficou claro agora? Ficou bem claro. Agora, Lucas, a gente sabe que naquela época o Brasil ele ainda não era tão industrializado quanto ele é hoje, né? Com tantas ramificações. Você acha que a questão trabalhista ela permaneceria como está ou haveria grandes mudanças? Então, no setor industrial, o interessante de ressaltar, né, que, por exemplo, o Dom Pedro II, o Império Brasileiro, começou, né, a trazer o quesito de modernização, né, dos meios de trabalho. Sobre as questões trabalhistas em si, a gente tem um pouco de problema em resolver isso, porque de um ponto de vista liberal, a CLT e tudo mais, né, interferem na negociação entre contratado e contratante. Enquanto, de um ponto de vista mais progressista, a CLT ela serve para resguardar os direitos do trabalhador. Nesse quesito, né, bem específico, a Casa Imperial, no meu bem entender, não se posicionaria. E haja visto que isso é uma questão bem mais de governo, né, do que uma questão de Estado. Legal. Eu quero só te fazer uma pergunta meio estranha, mas eu tenho bastante curiosidade de saber. Por exemplo, hoje, como você já disse, seria o Dom Luiz, eu esqueci o nome dele, Dom Luiz, não, o nome do rei, do imperador, que seria hoje em dia, que seria hoje. Isso, Dom Luiz de Orleans e Bragança. Existe alguma possibilidade de, por exemplo, a população quiser aderir outra família imperial, outra família real, ter essa possibilidade ou não? É cortada? E, olha, isso é bem, isso é muito bem especulativo, né? Porque, assim, hoje no Brasil nós temos 3 famílias, representadas pelo ramo de Vassouras, o ramo de Saxe-Coburgo e Bragança e o ramo de Petrópolis. Seguindo a linhagem, o ramo de Vassouras é o ramo que descende direto de Dom Pedro II, que descende direto dessa linhagem. Então, assim, se o povo em si apoia hoje a monarquia, é sob a Casa Imperial do Brasil, que é do ramo de Vassouras. Mas sim, por exemplo, se acontecer do povo não querer Dom Luiz, mas apoiar a família de Saxe-Coburgo, eles têm todo o direito. Inclusive hoje,
existe um movimento bem pequeno que apoia, sim, tanto a família Saxe-Coburgo e Bragança, como a família de Petrópolis. Entendi. Legal. E só para fechar, né, se tu quiser, essa vai ser a última fala de nós todos, vocês podem falar depois, mas essa é a minha última pergunta. Eu fiquei sabendo que um dos príncipes, né, eles são... Eu esqueci o nome dele, mas ele foi até no Danilo Gentili, não sei se você lembra o nome. Isso, ele. Ele bom, o posicionamento político dele é mais para a direita, liberal. Eu gostaria de saber, tipo, o rei, ele influenciaria na forma econômica de como o governo vai tratar? Sempre confundo governo e Estado. E é isso, é um fechamento. Então, tanto Dom Bertrand quanto Dom Luís, na verdade, seguem um pensamento conservador acerca de economia, política, religião. Se influenciaria no governo, eu creio que não tanto, né? Até mesmo assim, questões de governo são questões de governo, como eu falei, questões de Estado são questões de Estado. O que a monarquia traz não é o sentido de que só é para ser monarquista, só é para apoiar o rei quem é de certa ideologia. Muito pelo contrário. A monarquia hoje ela é aberta para todas e quaisquer pessoas. O objetivo do imperador, a função do imperador é abraçar e apoiar e defender a nação, independente de qualquer status que ela esteja, né? Ou que, por exemplo, o governo que a represente esteja. Mas sim, o imperador, ele guarda a nação. Se for dos anseios da população um governo mais à esquerda, o imperador apoia. Se for a questão da população pedir um governo mais à direita, o imperador também vai apoiar. Do mesmo modo de que, se for da vontade da população tirar o atual governo, é função do imperador apoiar a população como chefe de Estado, né? Então, seria mais ou menos nesse parâmetro. Entendi, bacana. Eu acho bem legal essa parte, né, de tipo, o rei ele ter que lidar com os dois lados, né, o rei, tipo, se ele for de direita, mesmo ele sendo de direita, ele tem que apoiar os dois lados, porque não é ele que decide, de fato, né. Mas beleza, esse é o fechamento, né. Eu sou o Mateu, eu vou divulgar minhas redes sociais aí, se tu quiser, no Instagram, Mateu Martins _ e é isso, Maia. Um breve fechamento aí sobre o que tu achou. Depois o José. Primeiramente, muito obrigado, Gabriel, por ter topado conversar com a gente. Foi uma honra ter você aqui. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado. E qualquer coisa eu estou à disposição, né? Caso queiram tirar algumas dúvidas, eu tô sempre à disposição. Valeu aí, achei uma oportunidade legal, porque eu fiquei muito curioso quando o Matheus falou que ele conhecia uma pessoa que apoiava a monarquia. Eu queria entender melhor como é que funcionava essas ideias e entendi bem, achei interessante. Claro. Então é isso. Valeu, rapaziada. Se vocês gostaram, deixa um like aí embaixo, comenta, se inscreve, compartilha. E se vocês gostarem bastante, né? A gente falou de um modo bem geral aqui sobre a monarquia. O Guilherme, que já deve ter estudado muito sobre, deve ter percebido, a gente falou de uma maneira bem leiga. Se vocês quiserem, a gente se aprofunda mais em outro episódio sobre monarquia. E é isso. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau.